Tá. Pode ser moeda. Moeda? Espera aí, deixa eu ver. Pessoal, eu fiz essa brincadeira aqui porque, ó, eu deixei bem, né, estampado aqui, ó, deixe no mudo quando você entrar. Por quê? Deixa eu mutar todo mundo aqui. Qual é o seu nome? Marlene. Então vamos lá, pessoal. Sejam muito bem-vindos, 20 horas e 33 minutos. Eu tendo a falar um pouco alto, mas dessa vez eu vou tentar me controlar, porque o bebê está dormindo do lado. Então, dessa vez eu vou ter que ficar quietinho. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Daniel, sou administrador de empresas, tenho MBA em financiamento de projetos. Já dei consultorias aí de gestão de riscos e gestão ágil de projetos para Petrobras, Comgás, Votorantim, Walmart, Vale, Bradesco, Itaú, Santander, entre outros. Sou empresário function desde outubro de 2017. O tema que nós vamos falar hoje é sobre reuniões eficientes e brainstorming, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que falar é reunião, conceito de reunião e de eficiente. Reunião é grupo de pessoas, ok? Eficiente é relativo ao processo, tá? Quando algo é eficiente, significa que o seu processo de execução é eficiente. Algo que é eficaz significa que o resultado desse processo é bom, né? Então, eficaz e eficiente. Eficiente, ele é, digamos, rápido. O eficaz, ele tem o resultado certo, ok? Então, um é em termos de resultado, o outro é em termos de velocidade. Então, aqui a gente está falando de eficiente e não de eficaz, ok? Primeiro, antes de tudo, um ponto que a gente discutiu aí na liderança é sobre etiqueta de reunião. Então, ó, existe vários itens, tá? Aqui eu resumi 10 itens que são os mais comuns em reuniões corporativas, tá? Primeira coisa, antes da reunião, por exemplo, a nossa reunião começou 20h30, ok? O que eu fiz? Eu abri a sala 20h25. Por quê? Para cumprir essa primeira tarefa aqui da etiqueta, que é se socializar. Então, é aquele momento que as pessoas vão se conhecer, tá? Vão apertar as mãos, etc., para realmente começar no assunto da reunião, na pauta da reunião. Para quê? Para quando você começar a reunião, não fica aquele clima assim, mas quem que é esse cara que está ali do outro lado ali na reunião? Mas ele é do departamento, a pessoa fica pensando, ele é do departamento XPTO? Ele é da qualidade? Ele é da segurança? Por que ele está aqui? Então, antes de começar a reunião, você já mata isso, tá? Então, por isso, começar a reunião mesmo uns 5 minutos antes. Opa, e aí? Eu sou fulano, ciclano, eu vim daqui, faço isso, tá? Assim por diante. Para que, quando for começar, já comece começando. Outra coisa, apertos de mão, né? Geralmente, né, quem está com um cargo mais alto é que ele tem a responsabilidade de cumprimentar os outros. Então, por isso que você vê, por exemplo, o político, é aquele cara que entra na sala num coffee break, né, numa convenção, ele entra cumprimentando todo mundo. O que ele está falando subconscientemente? Que ele é o cargo mais alto ali. Tá? Então, é isso que está passando. Agora, numa reunião corporativa, onde realmente se tem cargos, e as pessoas sabem os cargos, aí é a etiqueta do presidente para baixo começar a cumprimentar as mãos.
sempre se levante para cumprimentar. Isso não é só reunião de corporativa, tá? Por exemplo, alguém chega na sua mesa e para te cumprimentar, levanta e cumprimenta, tá? Cumprimentar assim, ó, significa que você não está dando a mínima bola pro cara. Tipo, vai logo que eu não quero nem saber quem você é. Mais ou menos isso, tá? Não precisa hoje em dia puxar a cadeira para ninguém, tá? Para mulher, para nada. Se supõe que todo mundo está no mesmo patamar para estar ali na reunião. Todos são iguais, né? Celular joga fora, né? Sem comer em reunião. Então, ó, comer, tá? Café, chá, etc. Tá liberado. Evitar comer, por quê? Comer vai ter aquele negócio. Você vai depois precisar de um guardanapo, você pode engasgar, você pode falar comendo, pode ter vários problemas ali que envolvem simplesmente estar comendo na reunião. Então, evitar comer, tá? Mesmo que levem biscoitinho, bala, evita, corta, tá? Postura na cadeira, né? A cadeira tem um ângulo de 90 graus, que é para te dar uma postura reta, né? Ereta. Senão, todo mundo teria a poltrona do papai na sala de reunião, não é verdade? Então, postura. Vista-se adequadamente. Daí aqui, ó, eu vou até parar de compartilhar aqui, ó. Vou colocar o meu vídeo. Vocês estão vendo aí a minha camisa? Minha camisa tá um efeito bizarro assim, ó. Tá, não tá? Isso significa que, apesar de eu estar de camisa, estou vestido adequadamente para essa reunião. Tá? Então, por quê? Numa sala online, né, num vídeo, isso aqui tem um efeito lá, não sei como que chama, que é efeito de listras. Então, conferências remotas, não usar camisa listrada. Tá? Então, pensar nisso. Voltando lá, foi só para fazer um adendo mesmo. Se vestir adequadamente significa o quê? O que você tem que pensar? Por exemplo, eu estou para ir lá para o Peru, né, fazer os fechamentos do projeto, do sistema. Eu tenho que ir de terno, gravata? Não, né? Porque eu não sou um vendedor querendo vender algo para eles, né? Eu sou um parceiro, né, que eles estão praticamente ali, no mesmo nível, né? Então, eu não preciso ir de terno e gravata. Tenho que ir de social? Né, razoável ir de social, tá? Então, eu iria assim. Daí, essa vestimenta aqui, uma calça jeans, já supriria a necessidade. O Luiz Francisco, lá do Rainmakers, ele fala que assim, o código de vestimenta lá do multinível é eterno, porque todo mundo está igual. Eu já acho que assim, depende do seu marketing pessoal vinculado à imagem da empresa. Eu pessoalmente, Daniel, não acho que seja uma imagem coerente com a Function fazer uma convenção somente de engravatados. Não sei como que vai ser, né? Mas não acho que fica muito coerente. Se a gente quer passar uma ideia de leveza, saúde, bem-estar, eu não conheço ninguém que fica saudável dentro de uma gravata. eu não ficava, né? Pontualidade. Tem um ditado judeu que diz: se atrasar é sutilmente roubar o dinheiro da carteira de quem espera. E no caso de uma reunião, você tem ainda o seguinte: você não está roubando de 1, está roubando de 5, de 10. Né? Então, faz a conta. Se você se atrasa 10 minutos e na sua reunião tem 6 pessoas, você já comeu 1 hora. Né? Se a média da hora das pessoas ali for de R$100, você queimou assim, ó, R$100.
só porque você atrasou 10 minutos, né? E vá direto ao ponto, né? Direto ao ponto, a gente vai entrar aqui nos princípios da reunião, a gente vai ver um pouco mais do que é esse direto ao ponto, ok? Vamos lá, então. Problemas das reuniões tradicionais. Primeira coisa, a metodologia de reunião que a gente vê na maioria dos lugares é centenária. Vem lá do Congresso Britânico, que é de uma derivação lá do Congresso francês, que tinha a esquerda e a direita, né, os vermelhos e os azuis, onde você precisava definir uma pauta para ser discutida entre duas partes, para ser votado, né, e quem tivesse mais voto ganhava a aprovação daquela pauta ou não, né, daquele ponto. Então, veja, é um método que não é para você resolver problemas, é para você votar e para você matar o seu inimigo, né? Para você matar o seu adversário. Tipo, eu não quero que a ideia dele ganhe. Pode ser ótima, mas não é isso que eu quero, entendeu? Então, essa metodologia, normalmente, empresa pública, você vê muito isso, né? Já senta lá, a pauta, qual que é? Daí fica lá, votação, voto nisso. Isso não funciona mais, né? Para algo que funciona, para algo eficaz, né? E efetivo. Outro problema, dificuldade de participação. Geralmente você entra na reunião, aí o chefe fala o que tem que falar, e isso leva um tempo. Daí você tem uma ideia, fala assim, oh, isso aqui seria legal, mas você nunca consegue falar, porque tem outro cara que fala mais alto, tem outro que levanta a voz, tem outro que é amigo do chefe, né? Então você tem dificuldade de participar da reunião. Daí você tem também a existência de crítica, daí é que entra verbal e não verbal, do tipo, você fala um negócio. Como não era uma regra, colocou ali no ambiente hostil, que alguém, quem que está, quem que está, beleza, existência de crítica, né, que é aquele negócio, você fala uma ideia, se for um pouquinho contrário do que alguém ali concorda, aquele cara já fala assim, não, mas não é assim. Daí já vai, pum, de frente e já era. Nunca mais, né, aquela pessoa que falou aquela ideia que foi criticada vai contribuir naquela reunião. Aquele cara ali está morto, né? Já era, ele podia ir embora, ou seja, é um problema, né? Comunicação não verbal do chefe ou do superior, né? Chefe aqui até pejorativo hoje em dia, mas comunicação não verbal do superior, que assim, ele vai dando uns sinais do que aquela ideia é de acordo com o que ele está pensando ou não, né? Esse é um outro problema. Distribuição do tempo, né? Então, numa reunião que era para durar 1 hora, geralmente dura 2, e uma reunião que geralmente é para criar outra reunião, né? Uma reunião prévia da reunião. 90% do tempo o chefe fala, daí outros 5% é o braço direito puxa-saco, e realmente a solução ninguém discute, né? Dificuldade de manter o foco, então você começa a reunião falando do problema, de repente você já está falando lá do que a inflação vai influenciar, não sei o que lá, e de repente que não pode, blá, 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 e mudou totalmente de foco. Influência de autoridade, às vezes você chama alguém para uma reunião para dar um palpite e em vez de simplesmente usar aquilo lá como um dado, se usa como uma verdade, né? Sem análise crítica. E daí toda a solução é direcionada para essa influência de autoridade. Problema de persuasão, né? Então, se tem alguém que é mais vendedor dentro da reunião, ele cria a solução que é interessante para ele, ele vende essa solução, né?
Se você está numa reunião e você não tem esse poder, você perde, né? Você pode ter tido a melhor ideia possível, mas você não consegue desenrolar a solução. Você tem um efeito retardado, que é um efeito decorrente do quê? Basicamente, quando o problema não foi atacado. Então, quando o problema não é atacado na reunião, de fato, o que acontece? As pessoas ficam falando do problema depois da reunião. Então, é a rádio peão, né? Então, a pessoa, daí fica lá, mas você viu que o fulano falou tal? Mas eu não concordo com isso, porque eu achava que tinha que ser assim, assim, assado. Não, outro. Daí vai, a reunião que era para durar 1 hora, na verdade, se for contar toda a discussão paralela que há à reunião, é muito mais, né? Então, imagina o tempo desperdiçado com isso. A falta de apoio na implementação, que acontece? Às vezes aquele braço direito lá do chefe, que ele seguiu todo os indícios do chefe, né, sobre o que era bom fazer, taranã, a ideia dele foi aprovada. Legal. Só que não, porque aquele cara que ele pode ter criticado lá atrás também não vai ajudar ele a implementar a ideia, não é? E daí ele ganhou, mas perdeu, porque ele não, o objetivo, que era resolver um problema, não vai ser cumprido, né? E aí, pessoal, ok até aí? Deixa eu ver a carinha de vocês aí, se tá tudo certo. Supimpa. Tá, dá um joinha aí, tá todo mundo me ouvindo? Pedro, Welby, legal? Beleza. Tá, então a gente viu os problemas, agora a gente vai ver a solução, né? Então, se você não pegou papel e caneta, pega, porque agora que começa a parte mais interessante. Leis de uma reunião eficiente. Primeira coisa, você tem que unir o grupo, tá? Então, promover desabafo, ser imparcial, convocar os outros membros, restringir-se aos fatos. Deixa eu até puxar aqui esse slide aqui, ó, para cá, porque ele é mais importante aqui. Ó. Então, ó, primeira coisa, uma reunião tem que justificar o custo. Geralmente, uma reunião se faz porque é um problema complexo, precisa se utilizar de diferentes pontos de vista, né? Um problema complexo se precisa de uma visão holística, né? Ou seja, uma visão daqui, uma visão daqui, uma visão daqui, de cima, de baixo, para resolver aquele problema de uma forma mais permanente possível, né? O contrário do complexo é o simples, né? Um problema simples é um problema que, para ser resolvido, precisa de somente um ponto de vista, tá? Então, essa é a diferença. Quanto mais complexo, geralmente mais pessoas numa reunião. Então, justificativa de preço. Por exemplo, compra de copinho de café. É um problema simples, porque eu só preciso de um ponto de vista do comprador, né? O comprador, ele tem que ter dados dos requisitos do copo, e é outra coisa, né? Tem que ser um copo de papel reciclável, com certificado XPTO, produzido com mão de obra escrava infantil. Não, isso não. Entendeu? Então, ele tem que ter os requisitos, né? E é isso. Pronto, ele tem os requisitos, ele executa, né? Ele toma a decisão sozinho. Não faz sentido eu ter uma reunião para decidir se compra ou não um copinho de papel com 5, 10 pessoas, tá? Então, não faz sentido. Então, uma reunião tem que justificar o custo. E sempre calcula lá, somatório das horas de todo mundo, quanto tempo que vai gastar. Tá? Participação de somente pessoas necessárias. Então, como eu falei lá, quanto mais complexo, geralmente mais gente. Um problema que eu já vi muito é o seguinte: eu sou especialista numa técnica de gestão de risco que a gente precisa
de uma visão multidisciplinar. E como a maioria das empresas são melindrosas sobre a competência dos seus profissionais, mandavam pessoas em dobro. Então, assim, eu precisava de alguém do projeto, alguém de produção, alguém de segurança, alguém de manutenção. 4 pessoas. O que acontecia? Na reunião tinha 10 pessoas. Por quê? Ah, mas o fulano, ele tal coisa. É só uma parte. O outro... Tá, então me dá quem sabe mais. Quem vai tomar decisão? Porque fica o resto ali só de plateia, só, e aí, como que vai? Né? Na verdade, esse pessoal atrapalha. Porque tem um número aqui, deixa eu até atualizar. Uma reunião ótima é 5 mais ou menos 2 pessoas, tá? Por que isso? 5, você tem uma visão mais até 7, ok. 8, o que acontece? É muito fácil em dividir 2 grupos de 4, tá? E se for, por exemplo, 5 menos 3, 2, aí não é uma reunião, uma discussão, né? Fica unilateral e até difícil de tomar uma decisão acertada. Então, esse número aí é o mais recomendado. Opa, tá? 5 mais ou menos 2 pessoas, de 3 a 7 pessoas. Outra coisa, distribuir as informações com antecedência. Tá? Então, por exemplo, eu vou numa reunião para discutir um projeto XPTO, já mando o projeto antes para as pessoas, não para elas receberem o projeto ali na reunião, para depois, para ler ali. Ah, peraí, eu estou lendo. Não, ainda não terminei. Agora tá, vai. Não, né? Corta esse processo para todo mundo ir conhecendo. A reunião não é para você aprender, é para você discutir e resolver um problema, tá? Para aprender existem outros métodos, né? Sala de aula, etc. Determinar tempos gastos com cada assunto e o resultado esperado. Por exemplo, olha, vamos fazer uma reunião de 1 hora. Nos 10 primeiros minutos a gente vai falar sobre o problema a ser abordado. Nos 30 próximos minutos nós vamos fazer um brainstorm de possíveis soluções. E nos 20 últimos minutos nós vamos definir qual a melhor solução. Vamos priorizar, votar, assim, a missão. Olha aí, ó, como ficou... Praticamente todos os problemas do mundo você consegue resolver com esses tempos, né? Por quê? Sendo eficiente. Condução por normas de confiança e não de competição e ordem. Aqui, um ponto importante é o seguinte, ó, tá vendo que aqui competição e ordem, ordem tem lá o chefe, né? Ou ainda o chefe, o líder outorgado, né? Que é o quê? Alguém que recebeu a patente de líder e veio ali, né, outorgar o seu poder no grupo, né? Falar que manda no grupo. É recomendável, se possível, é claro, que tire essa pessoa da reunião, tá? Que ela não participe da reunião. Que ela receba, e vocês podem usar isso como argumento, que ela receba o relatório da reunião com o resultado consensuado, né? Consenso das pessoas, depois. Fala assim, ó, não precisa participar da reunião porque nós vamos discutir, nós vamos chegar num consenso e a gente vai passar o resultado para você, tá? Então, não precisa, poupa seu tempo, você vai ver já um relatório bonitinho lá na sua mesa, tá? Muito mais simples, não vai ter que discutir nada. Então, pensa nisso. Outra coisa é registro, distribuição e acompanhamento dos compromissos. Aqui, ó, compromisso é o que é feito por quem, quando, tá? Olha só, o que é feito por quem, quando. A diferença disso, o que é feito por quem, quando, é o seguinte, é a síndrome do nós.
Ah, a gente podia fazer isso. Já ouviu numa reunião isso? Quem já ouviu? Você tá lá, a gente podia fazer não sei o que lá, a gente podia desenvolver não sei o que lá. A gente, eita nós. A gente não faz nada. Quem faz é uma pessoa. Então, quando você ouvir numa reunião, a gente podia fazer isso, você, opa, quem que vai fazer? É você que vai fazer? Ah, legal. Então, anota aí que você vai fazer, que dia que você vai fazer. Entendeu? Porque senão, ninguém faz. A gente não faz. Quem faz é alguém. Tá ok? Então, essas são as regras básicas, voltando lá às leis. Você precisa unir o grupo. Lembra que a gente falou lá, confiança? Como que a gente faz isso? Primeira coisa, promovendo o desabafo, válvula de escape. Então, pode ter um líder da reunião que seja o mantenedor do foco da reunião. Esse líder, ele pode até não participar da reunião, da discussão, para que o foco dele seja identificar as pessoas, como que tá, por exemplo, aquele cara ali não falou ainda. O que você acha disso? Entendeu? Convocar as pessoas, tá? Para falar, ser imparcial. Tipo, não, deixa eu ouvir ele. Não, você já falou, deixa eu ouvir ele. Ah, legal, fulano, tá. Entendeu? Restringir-se aos fatos. Não, peraí. Isso é a sua percepção. O que aconteceu de fato? Não, sempre são frases que, quando você está numa discussão, principalmente em problemas super críticos, você tem que lembrar, porque senão a discussão vai para sai briga, não é? Em vez de unir o grupo de uma forma benéfica, você une o grupo de uma forma maléfica, tá? Concentrar. Então, unir, o grupo tá ali, legal, agora é manter o foco, né? É tipo, ir cada vez mais tinindo no cerne do problema, né? Outro dia a gente até fez uma reunião aqui com a liderança e eu fui esse cara e eu fui até meio chato, porque existiam alguns pontos, a gente estava fazendo um planejamento do projeto como um todo, existiam assim, alguns pontos que dá vontade de discutir lá na frente. Só que a reunião era de um assunto específico, entendeu? De um assunto. E daí eu ficava assim, qual que é o assunto da reunião? O assunto da reunião é esse. O assunto da reunião é esse. Então você tem que ficar sempre alerta, com a mão no leme, tá? Entender se as pessoas estão entendendo mesmo, tá todo mundo junto, tá concentrado? Tá, legal. Parafraseie, isso é muito importante. Tá? Veja, pergunte para outra pessoa, tá? O que você entendeu da solução? Isso aí é até bom eu estar fazendo de novo essa aula, porque muitas vezes a gente esquece desse tipo de coisa, tá? E passa batido, daí 2 semanas depois a gente vai ter discussão de novo, mas eu não entendi. Foi isso mesmo que foi falado? Foi. Daí começa, o fulano entendeu isso, entendeu aquilo outro. Então, parafrasear, ter certeza absoluta que está todo mundo na primeira página, na mesma página. Terceira lei, mobilizar o grupo, né? Então, proteger os mais fracos, né? Pode ser fraco argumentalmente, tá? Checar se está todo mundo ali mesmo, tá? Por quê? Lembra que a gente falou lá atrás, a gente está fazendo uma reunião com as pessoas necessárias. Como assim eu faço reunião com as pessoas necessárias e de repente tem gente na reunião que não está falando? Estranho, né? Então, encorajar as ideias e registrar todas as sugestões, tá? Porque isso, com o tempo, vai criar uma cultura de confiança, onde o cara vai na reunião, ele sabe que ele pode falar maionese, que todo mundo fala assim, tá, não, beleza, vamos deixar anotado aqui, depois a gente vê. Ok? Então, o que a gente precisa? A gente precisa de um facilitador numa reunião, olha lá, que é essa pessoa encarregada do processo da reunião, tá?
aqui, sendo proibido discutir o assunto. Aqui pode ser proibido, pode não ser, depende do fórum aí, né? Às vezes, é que assim, a técnica, isso aqui não fui eu que inventei, tá? Isso aqui vem de uma técnica lá de processos decisórios, e ele fala proibido por quê? Pode ter conflito de interesse entre o facilitador, né? Ele pode ser o vendedor da própria ideia dele. O registrador, né? Uma pessoa focada só em anotar as ideias, num quadro, etc. Um coordenador, que é pré-reunião, ó, ele determina a hora, o local, a duração. Pode ser a mesma pessoa? Pode ser, ó. Estou falando aqui em função, tá? Convocação por escrito e com as informações necessárias para a decisão, ó. Então, não está escrito aqui necessárias para aprender, necessárias para a decisão, ok? Fechou aí, reunião eficiente. Alguém tem dúvidas? Quem tiver, manda aí no chat, porque eu não estou vendo aqui, que daí a gente já esclarece. Manda um oizinho aí no chat. Oi, estou com dúvida. Como que é isso? Não entendi. Daniel, falou muito baixo. Cadê o chat? Não estou no chat. Ok. Oi, Rafael Gomes. Oi, Dani. Boa noite. Oi. Boa noite para todo Boa noite. mundo. Opa. Então, muito bacana esse conteúdo, né? Mas, assim, eu queria, na verdade, saber como isso vai se aplicar às nossas reuniões. Claro, a gente fala aqui de mentoria, tem um aprendizado e tudo mais e tal, mas a grande maioria das nossas reuniões, assim, a maioria esmagadora, a gente tem reuniões de 1, 2 horas, em que tem muito espectador, pouca participação, levando em consideração essa quantidade, né? Então, assim, como é que isso se aplicaria, no caso, ao nosso negócio, às nossas reuniões, como é que isso se aplicaria? Ó, aqui a gente está fazendo uma mentoria, né? Então não é uma reunião para resolver um problema, não é? Entendi. Entendeu? Então, assim, o objetivo de uma reunião, tanto que tá lá, ó, uma reunião é para ser de 5, mais ou menos duas pessoas. É para resolver um problema, é para sair com tarefas, né? Para resolver problema, para sair com tarefas. Aqui, vocês não vão sair com tarefas para resolver um problema. Aqui a gente não vai discutir a resolução de um problema. Aqui a gente está passando conteúdo, né? E até o posicionamento que a gente teve nas semanas anteriores a gente vai passar conteúdo aqui que sirva para vocês e para o negócio de vocês, não é? Independente até de ser function. Não foi isso? Isso. Então, é para isso. É para cada um de vocês. Por exemplo, eu vou fazer uma reunião do condomínio. Ó, galera, vamos fazer reunião do condomínio seguindo essas regras aqui? Por exemplo, entendeu? Então, Entendi. Só para deixar claro, não foi algo específico dessa reunião em si, entendeu? Mas assim, como isso vai somar ao nosso negócio, entendeu? Mais ou menos isso a dúvida. Pensa aí na evolução. Quando você chegar num ponto que você estiver resolvendo problemas, né, por exemplo, a gente tem que fazer muita reunião, a gente tem que fazer muita reunião para desenhar o sistema, né? E teve coisa que eu usei aqui, teve coisa que eu até passei por cima, né? Tinha que ter revisto essa aula aqui, mas esse é o ponto, né? Resolver problemas, sair com tarefas, é para isso. Essa aula é para isso, tá? E a continuação dela, que é o brainstorm, é a evolução, tá? Ok, obrigado. O Elbi poderia começar tudo de novo, gostei muito. Tá. Isso, por exemplo, ó, com prospecto.
Você pode falar assim, ó, a gente vai ter uma reunião tal horário, tá? Sei lá, nos 15 primeiros minutos eu vou te entrevistar, a gente vai ver se você tem o perfil ou não. Depois a gente vai falar da oportunidade em si, né? E no final a gente vai falar aí com os próximos passos, por exemplo. Daí durante a reunião você faz tudo isso, fala, ó, então, amanhã você consegue ver se você tem limite no cartão de crédito? Então, né? Por exemplo, muito bom aí, Thiago. Deixa meu microfone estar ruim, tá? Ok? Mais alguém? Senão eu vou começar aí a próxima parte, que é brainstorm. Dole uma, dole duas, dole três. Vendido. Então, vamos lá. Brainstorming. Então, o termo em inglês, né? Que é toral de parpite, é a tradução em brasileiro. Que é o quê? Tempestade de ideias, né? E daí eu estou brainstorming, né? Eu estou tempestadiando as ideias, né? Seria, eu faço um brainstorm ou estou fazendo um brainstorming. Então já começamos por aí, ok? Qual que é a intenção dessa técnica? Ela é uma técnica desinibidora, geradora de ideias, com capacidade criativa e que aumenta o QI. Como que aumenta o QI? Tem até um estudo sobre isso, que como que, por exemplo, pessoas com QI super alto, em uma reunião somadas, o resultado da sua decisão é de uma pessoa com QI super baixo. Tá? Como que funciona isso? Imaginemos aqui que todo mundo aqui tem um QI de 200, né? Tipo super Einstein. Só que se a gente não tiver alinhado, né, um pensamento alinhado, o que vai acontecer? Uma ideia do outro vai destruir a ideia do outro. Então, a linha de raciocínio vai ser destruída, né? Você vai gastar mais energia e, tipo, você vai mudar de foco, né? Tá vendo como que não funciona quando todo mundo quer discutir discutir entre si? Agora, quando você faz isso de uma forma sinérgica, em vez de ter forças contrárias, você tem forças somando na mesma direção. Então, daí, um grupo de pessoas que tem, sei lá, a média de QI 100 unidas, daí vai ter uma decisão coletiva, um QI coletivo de 150, 170, tá? Existem estudos mostrando exatamente isso, tá? Então, para que aplica? Para selecionar problemas. Por exemplo, tem um universo de problemas, então tá tudo zoado. Daí você faz uma reunião de brainstorm de 5, mais ou menos 2 pessoas, com visões multidisciplinares, para selecionar os problemas mais críticos. Selecionou os problemas mais críticos, daí você pode aplicar uma outra técnica, do Pareto, por exemplo. Seleciona 20% desses problemas, né, que vocês acharam e vamos procurar as causas, né, dos 20%. Procurou a causa? Legal. Daí você pode aplicar uma outra técnica, que é os 5 porquês, não vou entrar dentro de cada uma, mas que é o quê? É perguntar 5 vezes por que aquilo aconteceu. Tá? Vou dar que é assim, acabou o produto, por quê? Porque não tinha estoque. Por quê? Porque não liberou na Receita Federal. Por quê? Porque não deu entrada no documento XPTO. Por quê? Entendeu a lógica? Daí, com isso, você chega na raiz do problema, tá? Com isso, tendo a raiz do problema, daí você faz um brainstorm para desenvolver as soluções. E como que é isso daí? Regra número 1 do brainstorm: gerar um grande número de ideias. Tá? Então, quadro branco, vai lá,
todas as ideias. E assim, tem que ser... veio a cabeça, fala. Se você, né, ou se alguém na reunião de brainstorm tá comedido, tem alguma coisa errada. Porque o cara tem que falar assim, não, tem que ser assim, tá? Porque é a regra número 1. Tem que ser assim. Fala, escreve, porque depois você vai falar assim, essa parte aqui, fala assim, ó, 2 ideias, mais ou menos, dá uma ideia boa, tá? Ou 3 ideias, bem meia boca, dá uma ideia boa, né? E assim vai. Então, você lista tudo, primeira fase, lista tudo, depois você vai para os próximos, né? Você associa uma coisa com a outra. Por exemplo, eu posso criar um novo produto? Não, não posso, mas eu posso criar metade desse novo produto. Isso eu posso. Eu posso criar metade desse outro produto com uma meia importação. Entendeu? Então, você associa as ideias, deixa elas se misturarem aí. As ideias malucas ali no meio têm o valor de quebrar os paradigmas, porque senão, o que é assim? Um exemplo contrário de brainstorm seria assim, uma reunião para resolver um problema só com um tipo de disciplina. Então, vou colocar só engenheiro elétrico para falar do celular. Vai sair uma solução. Agora, se eu falar assim, eu estou com um celular que está com um problema, está matando gente. Daí eu vou a um sociólogo, um engenheiro elétrico, um engenheiro químico, um físico, um biólogo. Concorda que a solução vai ser outra? Entendeu? E vai ser muito mais definitiva, né? Mesmo que seja temporariamente. Então, é essa a ideia, tá? Ideias malucas têm o seu valor por causa disso, porque ela pode transformar as outras ideias, tá? É um catalisador. Não pode haver crítica, tá? Então, quando você está ali brainstorming, você não pode criticar. Isso aqui não pode. Isso não é possível. E até uma das reuniões que eu fazia lá, uma das consultorias que eu fazia muito, que usa brainstorm, eu era a pessoa que cutucava. Então, assim, mas eu posso ter, por exemplo, um raio caindo de baixo para cima? Não, isso não acontece. Não, não foi isso que eu perguntei. É possível? Daí todo mundo passa. É possível, é difícil. Tá, não estou falando da frequência da possibilidade. Estou falando, é possível? Então vai por aí. Entendeu? Porque eu não estou controlando a frequência. Esse que é o lance. Então não pode haver críticas. Depois você vai analisar se tem a ver ou não tem, tá? Então, regra 4, todos devem participar. E uma forma de fazer isso é o quê? Falar, ordem, sentido horário, todo mundo falando. Então, fulano, e aí, qual que é a sua ideia? Eu vou falar Grabbles. Legal, e você? Não sei, passo. Pelo menos ele falou, entendeu? Depois de umas 2, 3 rodadas, a pessoa começa a se sentir ali mais confiante e vai começar a falar. Registrar as ideias, tá? Todas as ideias, não deixar nada passar. Por quê? Pareto, né? Então, assim, eu não consigo revisar o que não está no papel. Eu não consigo revisar o que não existe e eu não consigo priorizar aquilo que não está ali. Então, às vezes, eu estou priorizando de um universo pequenininho e o universo é muito maior, só que, por eu achar improvável, eu não falei. E a gente sabe agora com marketing digital que a cauda longa é onde que está realmente o dinheiro, né? Não ali nas big ideas, né? Das grandes ideias. Então, registrar todas as ideias. Deixar o subconsciente ajudar. Não é para beber antes de reunião de brainstorm, mas você pode, ir conectando, falar, pensar, isso aqui, junta, não junta, entendeu? Pense como um bebê, tá? Então,
Essas são as 6 leis do brainstorm. Viram como isso, junto com uma reunião eficiente, onde você fala assim, ó, gente, vamos falar 10 minutos do problema. Você pode fazer um brainstorm sobre o problema. Né? Qual que é o problema? O problema é... Quais são os problemas desse problema? Isso. Depois tem outras técnicas, inclusive, que conecta. Se chama cluster de problema. Você pode ver, assim, qual problema gera mais problema. Mas eu não vou entrar nesse mérito aí, porque aí vocês vão ficar loucos e não vão dormir mais hoje. Mas beleza. Então, ó, essas são as 6 leis, tá, do brainstorm. É bem simples, tá? Número de ideias, associar uma com a outra, sem crítica, todos participam, registrar as ideias e deixar o suplente ajudar. Dúvidas? Não, foi muito rápido. Não? Dou-lhe uma. Então, ó, vou recapitular, já que... Ó, e o meu horário eu tinha previsto terminar às 9h20. Então, estamos aí. Etiqueta. Alguém ficou com alguma dúvida desse ponto de etiqueta? E qual ideia num brainstorm ficará definida? Então, daí você faz um Pareto, né? Por exemplo. Faz um Pareto, você pode ir eliminando, você eliminou muitas ideias, né? Fala, isso aqui funciona? É possível? Daí você vai ao contrário, né? Eu tenho a lista de ideias, né? Daí, isso aqui é possível? É factível? Não é. Risca. Isso aqui é, mais ou menos? Risca. Vai sobrar algumas ali, daí você prioriza, daí você tem lá o 5W2H, né? Outra técnica. Ou mesmo ver o custo de implementação das ideias. Né? Vê lá, quanto tempo que eu demoro para fazer isso aqui? 10 minutos. Isso aqui, 2 horas. Isso aqui, 20 horas. Isso aqui, R$1 milhão. Né? Então, você tem outras técnicas de priorização aí que você pode utilizar. Impacto, tem várias coisas. Respondi, mas não respondi, né? O que mais? Vestir-se adequadamente. Então, você tem que se vestir adequadamente à situação, né? Eventos e opções. Por exemplo, se você vai numa conferência, numa APN, né, apresentação de plano de negócio aí, convencional das outras empresas de multinível, geralmente o pessoal vai de terno e gravata, né? Nós aqui, a gente ainda não definiu o código de etiqueta da Fusion, né? Eu acho que é algo que a gente vai ter que discutir em algum momento quando a gente for fazer esse evento. Agora, por exemplo, se você está aqui no webinário, vou até tirar aqui Está aqui no webinário. Qual que é o código de etiqueta do webinário? Eu falei, ó, eu estou com uma camisa listrada, que dá um efeito bizarro, que não é legal. Essa camisa já não é adequada para essa reunião. Para uma reunião presencial é adequada. Para essa reunião, não. As pessoas podem ter convulsões aqui de ficar olhando para ela. Entendeu? Você vai para uma reunião de negócios, onde você é o vendedor. Então, daí você tem que pensar, o meu produto é de alto ticket, eu tenho que passar uma... Vamos começar do começo. Por que existe os códigos de vestimenta? Né? É para apresentar um padrão, né? Apresentar uma impressão. Se eu falar que eu sou administrador e eu aparecer de avental de laboratório, você vai acreditar em mim? Difícil, né? Agora, se eu falar que eu sou químico e aparecer de terno e gravata, você vai acreditar em mim?
também é difícil. Então, as coisas têm que ser coerentes, né? Você tem que ir numa reunião de acordo com aquilo que pede a ocasião, tá? Então, depende se você estiver vendendo, se você é o cliente, se você é o dono, se você é o funcionário, se você é o funcionário de uma empresa que permite, por exemplo, ir de bermuda ou não. Eu, por exemplo, trabalhei na Wizard. Todo mundo, do almoxarifado porteiro, que usar todo dia terno e gravata. Todo dia. Tudo. Não tinha sábado, sempre. Entendeu? Então, era o código daquela empresa. Por outro lado, já trabalhei em empresa de TI que eu podia ir com calça de corrida, tênis de corrida, entendeu? Com aquela camiseta dry fit. Não tinha problema. Né? Até era valores até maiores que tava em jogo, tá? Que nem eu estava falando aqui quando eu falei desse ponto. Eu tenho uma reunião lá com o Zúñiga. Eu vou de terno e gravata? Não. Por quê? Porque eu não estou tentando vender para ele, né? Eu sou parceiro dele. Tá? Então eu vou assim, né? Ele está no mesmo nível que eu. Agora, se eu for sei lá, num encontro político, daí eu vou de terno e gravata, né? Ok? Mesma coisa, tipo, não adianta você ir de terno e gravata na casa do seu downline. Também tá fora, né? Ok? Próximo. Foi fácil essa, hein? Ninguém tem dúvida. Tá tudo tranquilinho. Qual é a quinta lei do brainstorm? Não? Etiqueta seja pontual. Um outro ponto que talvez seja interessante para quando vocês começarem a ter reuniões internacionais é o seguinte: um código internacional, né, de etiqueta de reuniões internacionais é o seguinte: falar a língua do maior número de pessoas da reunião ou do país onde você está. Quando você está numa reunião, por exemplo, e está falando, sei lá, todo mundo está falando inglês, e daí alguém ali fala em espanhol, e ninguém mais fala espanhol, só a pessoa que está falando e o ouvinte, é estranho, né? Então, sempre pensar isso. Talvez hoje em dia vocês tenham esse problema, mas quando vocês começarem a expandir as redes de vocês para outros países, fica aí a dica, tá? Sempre tentar falar numa língua que todo mundo entenda. Fechou então, pessoal? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, mostra o joinha aí, sem dúvida nenhuma, é isso aí. Falou então, boa noite, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos, até mais, e depois o robô vai mandar a apresentação para vocês, tá ok? Falou!